paz do Senhor para os irmãos. Amém. Saúde os irmãos, né, e os ouvintes. A paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Ruth. Então vamos falar sobre ela, né? Então, livro de Ruth, o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16. Não, 15 e 16. Não. 1, versículo 15 e 16. Amém? Amém. Pelo que disse, este já voltou sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me istes para que te deixes, e nem me afaste de ir ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, e ao ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém. Pode sentar. Irmãos, essa manhã nós vamos meditar no livro de Ruth, né, nessa mulher extraordinária, que para mim ele é um exemplo de caráter e também de conversão a Deus, né? De amizade, de comprometimento. Então, para quem não sabe, Ruth ela é uma das noras de Elimeleque e Noemi. É um casal que veio lá de Israel, né, da cidade de Belém, que era o significado de terra do pão. E eles foram com seus 2 filhos porque eles estavam fugindo da fome. Por que a fome? Porque o povo judeu era obstinado, né, como todo ser humano, mas principalmente eles estavam sempre voltando atrás dos preceitos do Senhor. Então, se vocês lerem no livro de Juízes, que isso aqui também se passa no livro de Juízes, na época dos Juízes, juízes eram homens e mulheres também, né? Porque Débora também foi uma juíza, para quem não sabe. E acho que em Juízes, no capítulo 4, fala sobre Débora, que ela foi levantada por Deus como uma juíza, era uma profetisa e juíza. Que Deus levantava porque quando Josué morreu, e os anciões, o povo, igual na época lá de Israel, eles voltavam atrás, voltavam para a idolatria, voltavam a fazer coisas que o Senhor não tinha ordenado. Então Deus dava juízo, ou perseguição, ou a fome. E nessa época de fome, lá em Belém, esse casal Elimeleque, Noemi e seus filhos, eles foram para a cidade de Moabe, no meio dos Moabitas. E lá eles conviveram, os filhos deles, né, conheceram Ruth e Orfa, que eram 2 moabitas. E moabitas, para quem não sabe, era eles eram descendentes de Moabe, descendentes de Moabe, que foi o primogênito de Ló, naquela época lá que houve dilúvio. Então as filhas dele foram lá, embebedaram o pai. E aí tiveram 2 filhos, um filho cada uma, né? Que foi Moabe, o outro. Foram 2 filhos, Moabe e o outro que foram descendentes que fez o povo de Israel sofrer muito, né? Com isso. Os Amalequitas, obrigado. Amaleque, né? E Moabe. Depois os irmãos conferem, por favor. Então, você diz os descendentes. Os descendentes os filhos de Ló com as suas filhas. Foi Moabe e os Amonitas. Os Amonitas, isso, Moabe e Amon. Desculpa, fugiu o nome aqui. Então, os Amonitas e os Amalequitas, eles faziam o povo sofrer muito, né? Porque. Então, Então foi isso. Então eles foram para lá, casaram com essas mulheres e viveram lá durante 10 anos. Com isso, o que aconteceu? Primeiro morreu Elimeleque. Elimeleque morreu, aí Ruth ficou com seus 2 filhos e com as suas noras. Passado mais um tempo também, seus 2 filhos faleceram. Então os irmãos imaginam a situação. 3 mulheres que naquela época não tinham voz nenhuma, não tinham importância, eram consideradas como nada, 3 mulheres viúvas.
Não tinha nada, mais ninguém por elas. Então, e para quem não sabe, Ruth, o significado de Ruth é amizade, é amiga. Eu achei isso muito interessante. Após a morte de Elimeleque e seus 2 filhos, Calastede, como eu já falei, como suas noras eram novas, sua sogra Noemi a liberou, conforme está aqui em Ruth, no capítulo 1, versículo 8, do 8 ao 13, que diz assim: Disse, porém, Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma à casa de seu marido. E beijando a elas, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tomai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide com embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu tivesse, tenho esperança, ou ainda tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-ia até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Somente até aqui. Então aconteceu esse fato e elas choraram. Então isso me mostra assim, que elas amavam Noemi. Era uma boa sogra. Porque vocês imaginam que naquela época, os irmãos até me corrijam, eles viviam todo mundo junto na mesma casa. Então vocês imaginam, aí, se eu não me engano, né, Cleito, elas eram submissas à sua sogra. Então, vocês imaginam. Então, quando ela foi embora e elas choraram, quiseram ficar com ela, isso me mostra que elas tinham uma afinidade muito grande com ela. Então, oi. E também, né, Ruth, ela confiou no Deus de Noemi. Isso aí. Né? Ela teve a confiança, né? Uhum. E foi mesmo. Não, eu vou seguir você, porque ela tinha livre-arbítrio, né? A outra foi, né? A outra foi embora. E isso é confiança, né? Que a gente tem que ter em Deus, né? Isso. E aí, dali é que veio, né? Boaz, Jesus, calma, né? vamos falar. Já tá mais nervosa aqui. Mas assim, gente, é o que acontece. Quando Noemi mostrou que elas não tinham mais marido, motivo para estar com elas, como eu já falei, né? A órfã voltou para os seus deuses, voltou lá para a sua vida, porque ela, tipo assim, no momento ela não viu perspectiva nenhuma. Então, olha, eu gosto muito de você, mas vou seguir minha vida. Mas a Ruth, ela falou de maneira nenhuma. Como nós lemos aqui no versículo 1, no versículo 16 em diante. Ela fala: não me iste para que te deixes. Ali ela realmente mostrou a conversão, porque, logicamente, nesses 10 anos, a Noemi, ela falou de Deus para elas, falou do seu Deus, falou das maravilhas do Senhor, dos feitos que o Senhor tinha feito, e até mesmo a vida de Noemi, o testemunho dela, fizeram com que aquelas mulheres, elas observassem algumas coisas do Senhor. E a gente demonstra isso quando Ruth fala aqui no versículo 16. Porém, disse Ruth, como nós lemos: não me iste para que te deixes, e não me afaste o pé de ti, porque aonde tu fores, irei eu, e aonde tu pousares à noite, ali pousarei eu. O meu povo é o teu povo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faz-me assim o Senhor, olha só, faz-me assim o Senhor, ela já estava falando como uma prometida, né? Faz-me assim o Senhor, e a mim, tanto se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Então isso aqui já me demonstra que, além de convertida, ela mostrou uma fidelidade, um amor muito grande. Porque também eu acho que na cabeça dela, gente, uma senhora sozinha no mundo, o que vai ser dela? Então, pelo menos,
Isso aqui é meu pensamento. Eu sendo mais nova, tudo bem que a gente não tem vida, a gente não tem perspectiva de uma boa vida, mas pelo menos eu vou estar ali ajudando ela em alguma coisa, vou estar de repente pegando água, ajudando a mendigar, sei lá. Eu acho que esse foi o pensamento dela, né? Não deixá-la sozinha, ela usou de misericórdia, de amor, com a sua sogra. Então, quando o Ruth mostrou que ela não ia embora de jeito nenhum, eu mostrei aqui, né, que ela tinha seu companheirismo, então elas seguiram juntas, voltaram lá para a cidade de Belém. Ai, gente. Ela foi com sua sogra para o seu povo, que não a aceitava bem, né, porque ela era uma amonita. Amonita, né? Amonita é isso. Então ela voltou para lá. Então era outra situação. Ela tinha que voltar para um povo que ela sabia que ela seria odiada. Porque eles. Né? Moabita. Gente, assim, meio que Moabita. Ah, vocês estão. Moabita. Então vocês olhem a situação, porque os Moabitas também, né? Moabitas e Amonitas eram povos irmãos. Povos irmãos. Eu estou falando Amonitas, né? Os Moabitas, eles também, como os Amonitas, eles eram inimigos de Israel, como eu falei, eles se odiavam. Então vocês imaginam também a situação, ela ia voltar como sozinha, com a sua sogra, com um povo que ela já saberia que não seria bem-vinda. Mas mesmo assim ela foi determinada, ela foi. Corajosa, muito corajosa. Então nós vemos lá então o amor de Ruth por sua sogra era um amor de filha, um amor de amiga, e também ela usou de misericórdia, como eu já falei. Gente, eu estou atropelando muita coisa que eu tinha notado. Então eu gostaria de falar com os irmãos aqui umas qualidades de Ruth. Primeira qualidade, ela era companheira. Como já nós lemos, né? Ruth 1, de 16, de 14, a parte A, que diz: disse, porém, não me iste para que te deixes e não me afaste de ti. Trabalhadora, muito trabalhadora. Está em Ruth, no capítulo 2, no verso 7. Disse-me ela, deixe-me colher espigas e ajuntai-as entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até aquela hora, a não ser um pouco, esteve sentada em casa. Então ela passava o dia trabalhando. Isso aconteceu o quê? Porque eles entraram na cidade. E quando eles entraram na cidade, eles não tinham o que sustentar. Então ela falou, olha, você fica aqui, né? A mãe voltou para sua casa. Ela falou, eu vou colher espigas. Pelo menos de fome a gente não morre. Vou colher espigas. E ela passava o dia inteiro trabalhando. Virtuosa e boa, tinha um bom testemunho. No versículo 2, vamos pedir os irmãos para ler um pouquinho também. Isso mostra no versículo 2, capítulo 2, versículo 10 e 11. Ela era uma mulher virtuosa e de bom testemunho. Capítulo 2, versículos 10 e 11. Pode ler. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Amém. Então, se vocês verem, o testemunho de Ruth, ele já tinha ganhado toda a cidade. Porque eles viram a maneira como ela chegou com a sogra dela, ela viu a maneira como ela tratava a sua sogra, e isso tudo ela foi ganhando o testemunho que o próprio povo testemunhou a favor dela. Bem? E ela também era obediente. Eu estou adiantando alguns versículos, tá, irmãos? Mas só para os irmãos verem as qualidades dela. Não, vai falar nada não. Capítulo 3. Irmã, Luana, lê para mim o capítulo 3, o versículo 5 e 6. Nós vamos ver a obediência de Ruth. 5 e 6. Isso, capítulo 3, versículo 5 e 6. Ruth respondeu, vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Amém. Então, são essas as qualidades que nos mostra o caráter dessa moça. Sabe? O caráter que chamou a atenção de uma cidade,
o caráter que chamou a atenção de Boaz, que nós vamos ver mais para frente quem era. Então, isso toma para a nossa vida. Porque às vezes a gente chega num lugar, né, por exemplo, vou pegar até um exemplo que eu nem anotei aqui, mas veio aqui na mente agora, aquela viúva, que quando faltou o azeite, né, o profeta mandou, olha, vá aos seus vizinhos e pegue panelas, vasos, né? E todo mundo ajudou a ela. Se ela tivesse sido uma má vizinha, se ela tivesse sido uma pessoa assim que não se desse bem com ninguém ia ajudar. Então, o bom testemunho, o bom caráter, irmãos, às vezes a gente ganha sem palavras. Então, todas essas qualidades fizeram com que ela caísse nas graças do povo, como eu já falei, e nas graças de Boaz. Quem era Boaz? Boaz era um dos proprietários, um dos responsáveis ali dos campos, né, do segador, se tiver errado não me corrijam. E ele também era um remidor, conforme nós vimos aqui em Ruth, no capítulo 2, o versículo 20. Eu vou ler aqui. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tenha deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: esse homem é um parente chegado e um dentre os nossos remidores. Então, irmãos, às vezes a gente anota as coisas aqui, depois a gente vai... Como é que Deus faz as coisas? A Noemi, eles foram para lá, né, para aquela terra. A gente não sabe se foi a mando de Deus, porque a Bíblia não conta, eu creio que não, porque eles foram. Mas tudo tem um propósito. Então eles foram lá para aquela terra, ficaram lá um tempo, trouxeram a Ruth, que eu creio que o caráter de Ruth chamou a atenção de Deus. Porque, gente, uma terra não tinha nada a ver lá, né? Uma terra estranha. Então, às vezes a gente vê, esse aqui é a mensagem final, já estou indo para frente. Às vezes a gente passa por situações que a gente não entende. Por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu isso? Por que eu perdi isso? Eu tive que ir para tal lugar e eu perdi tudo, e aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Por quê? Né? Por quê? Isso tudo aconteceu. Por que eu tive que ir para lá? Por que isso tudo aconteceu quando eu fui para lá? Não era para ter acontecido, mas aconteceu. Mas mais para frente a gente vê o significado. Porque Deus, nada acontece, né, sem a permissão de Deus. Até mesmo que estão lá fora, estão no controle do Senhor. Então a gente vê isso. Às vezes a pessoa está lá fora, a gente, poxa, mas aquela pessoa lá não tem perspectiva de nada. Mas a gente não sabe o caráter dela. E Deus, ele vê. E às vezes Deus cria situações que vai trazer aquela pessoa para o encontro dele. E aqui no caso, Ruth, ela se encontrou com Boaz. Boaz é um parente de Noemi, né? Eles vieram de lá sem perspectivas e encontraram com Boaz. Boaz era um remidor, era aquele que, quando a pessoa... A gente pode explicar só Jesus. Por exemplo, a mulher não tinha... por mais que ela tivesse várias propriedades, mas se não tivesse um homem, ela perdia. Então tinha que ter um remidor, né? Que chegava e assumia aquela causa. Olha, isso aqui agora é meu, eu vou tomar conta para você. É isso mesmo? Se você quiser explicar melhor, eu vou ser grata. Amém. Bom, o papel do remidor, a palavra remir é comprar de volta, né? Retornar, fazer retornar a origem. Como houve a fome em Israel, uma fome gigantesca, terrível, tá? Elas foram para uma outra terra e com isso, né, passaram lá muitos anos, morreu o marido dela, morreu os filhos, né? E aí ela teve que retornar, e retornando ela tinha que retornar para sua propriedade anterior, mas não estava mais valendo pela questão de que os homens da família tinham morrido. Então, o remidor, tá, ele tem o papel, tá, de tomar posse, de comprar novamente. Só que no caso de Boaz, tinha um remidor antes dele, né? Tinha um outro camarada, e como Boaz estava muito interessado em Ruth, tá, ele chegou para este homem e perguntou para ele: você quer, está na sua vez, quer remir? Não vou remir não, e tal. Aí ele desistiu digamos assim, da oportunidade que era dele, tá? E passou essa oportunidade para Boaz, que prontamente
fez o papel dele de remidor, né? Então ele trouxe de volta, ele comprou de volta tudo aquilo que antes pertencia ao marido de Noemi. É isso aí. Então, gente, eu botei também que, no caso, é aquele que salva, né? Aquele que redime, né? A mesma coisa, né? Salva a pessoa ali do... No caso também, pois é. A remissão é comprar de volta. Comprar de volta. Por que o sangue de Jesus nos remiu? Porque ele nos comprou de volta. Né? O pecado destituiu a gente, né, da graça de Deus, e Jesus veio e nos comprou de volta. Não, porque eu botei salva assim, porque eu acho que quando ela soube de Noemi, o que ele poderia fazer, eu acho que ela botou assim, poxa, vai, tipo assim, vai salvar a gente da nossa vida de miséria, né? Isso que eu olhando nesse âmbito, porque ela ficava, eu creio que assim, ficava ali naquela vida ali, vivendo só de encartação de milho, entendeu? De encartação de milho, e ela não sabia mais para frente o que poderia acontecer, e quando acabasse a cega, quando acabasse a plantação da época, como é que vai ser da gente? O que é que eu vou ter que catar? No meio de quê? Então, o encontro com o Ruth com Boaz, assim, trouxe uma nova perspectiva para ela, para sua família. E a gente vê aqui também o cuidado de Deus, né? Porque Deus olhou por Noemi, mesmo ela passando numa terra estranha, ela não esqueceu do seu Deus, ela falava do Senhor, tanto que ela ganhou uma das suas noras, uma ainda gostava dela, mas mesmo ela ouvindo, ela não guardou, ela não se converteu, porque ela voltou lá para a vida dela antiga, voltar para os deuses dela, para a vida dela. Mas a Ruth não. A Ruth, ela mostrou verdadeiramente uma conversão que que quando a gente é convertido, não é um momento de fraqueza, de tribulação, que vai nos tirar da presença do Senhor, levando para o nosso tipo, que vai nos tirar do nosso foco, até mesmo a gente está no propósito de um trabalho. Não é porque a gente está passando por uma dificuldade, a gente não consegue, que a gente vai tirar o nosso foco. Eu até lembrei agora da Janetinha. Ela queria trabalhar na aviação, passou ali 2 anos, passou ali orando, passou por dificuldade, mas eu vou conseguir, né, Janete? Eu vou conseguir. Ela já falava como empregada. Quando eu voltar para a aviação... Então, assim, quando a gente tem os nossos objetivos, por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, a gente tem que manter o nosso foco, né? E ali no caso de Ruth, ela não abandonou Noemi. Olha, onde você for, nem que eu tiver que sofrer e morrer contigo ali, passando fome, mas eu vou estar com você. Então ela fez jus ao nome dela, que significa amizade. Então, o encontro dela com Boaz, eu achei até interessante, como nós lemos no versículo anterior, que eu acho que foi no versículo 6 do capítulo 2, quando ele fala assim, a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Aí o Boaz fala com ela assim, bem ouvido, povo, tudo que você tem feito. Então, quando ela chegou com o Boaz, as atitudes dela, como foi falado, já chegou a ele, e aquilo ali, quando ele viu, engraçado, que antes dele saber quem era a moça, diz a palavra que ele olhou assim e chamou a atenção, quem é essa moça? Porque ele era uma estrangeira. E ele falou, essa é a moça moabita. Então, eu creio que aquilo ali já tornou a afeição dele maior ainda, né? Porque ele sabia, além de estrangeira, todos os benefícios que ela estava fazendo. Então, o encontro de Ruth com Boaz nos demonstra a submissão também e a confiança naquele que poderia ajudá-las, que está no capítulo 3, no versículo 9. E diz assim, 3:9. E disse-lhe, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa. Gente, aqui está a aba, juro que aqui está a aba. A sua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa última tua benevolência do que a primeira, pois após nenhum mancebos fostes, quer pobres, quer ricos. Então, assim, eu achei isso muito interessante, quando ela coloca a capa sobre mim, tipo assim, poxa, me protege. Porque ela, tudo que como falou que ela é uma moça obediente, foi porque nós vimos no versículo anterior, no capítulo... Ai, gente, quando a Noemi fala para ela, gente, estou um pouco perdida aqui, sabe que eu fico nervosa. Quando a Noemi fala para ela, tudo que ela tinha que fazer, olha, você vai lá, você vê onde ele deita, você deita aos pés dele
né? E quando ele acordar, aí você fala para ele, estende a sua capa sobre mim, porque tu és gemidor. E ela falou, tudo que você fizer, tudo que a senhora está mandando, eu vou fazer. Então ela era obediente. E ele falou, e isso chamou muito mais a atenção dele, porque ele falou, você poderia ter ido à casa do mancebo, que é pobre, que é rico. Mas você veio aqui, você veio, deitou aos meus pés, dá para ver que ele é um senhor já, né? Então, assim, isso chamou muito mais a atenção dele. Então, nós vemos, irmãos, o que a obediência, o que como já falei várias vezes, o que um bom caráter faz na vida da pessoa. O próprio Boaz no testemunho dela, né? Como eu falei aqui em versículo 13 e 11, eu estou nervosa, estou extrapolando tudo. Todas essas qualidades lhe renderam um casamento com Boaz. Então, depois de tudo isso que ela passou, ele foi lá, ele pediu, ele arremiu, como o Cleiton já explicou, né? Ele foi lá, chamou lá os homens da cidade, falou, olha gente, eu estou com um caso aqui da Ruth, da Noemi. Ele falou, olha, eu não quero, você pode ficar, porque ele ia ter que pegar a Noemi, ia ter que pegar a Ruth, ia pegar o saco completo. Então, aí ele já falou, poxa, não, eu vou remir então. Então ele foi, assumiu Ruth, ele pegou todas as propriedades, né? A Noemi ganhou de volta e... Foi isso. Que nora. Oi? Que nora. Que nora. Então, assim, e tudo isso nós vemos aqui como eu já falei, a demonstração do poder de Deus, do mover de Deus na vida de Ruth e também de Noemi. Porque Noemi, ela estava fadada, irmãos, era uma vida miserável. Mas eu creio que tudo que ela passou, porque a gente não sabe, porque as mulheres tinham que seguir o marido. De repente ela não queria ter saído da posição dela, que era Belém. Mas o marido quis ir e ela foi por obediência, dava para ver que ela era uma mulher obediente. Eu acho que aqui nós podemos ver duas qualidades, tanto no Noemi quanto Ruth. Ela foi, ela não esqueceu do seu Deus, durante ela viveu há 10 anos, ela não se corrompeu, porque, por exemplo, o Ló foi lá para Ló foi para a cidade de Nínive, mas eles se corromperam. A mulher olhou para trás, as suas filhas, elas tiveram uma vida que você dá para ver com as atitudes dela com o pai, que elas já estavam impregnadas, os pecados lá da cidade impregnaram a vida delas. Mas a Noemi, ela permaneceu firme. Ela falou do seu Deus, ela testemunhou, ela ganhou uma vida lá. E através dessa vida, Deus abençoou que ela teve seus bens de volta. Deus honrou a fé também de Noemi. Né? E por tudo que ela passou, ela permaneceu fiel. A gente vê em alguns testemunhos que ela fala assim, olha, o Senhor... Respira. Quando ela fala aqui no capítulo 1, versículo 12, que Noemi diz assim, tomai, filhas minhas, porque foi... Não, mas aqui não. A gente fala assim... no capítulo 1, o versículo, tipo assim... Só um minutinho, irmãos. Quando ela fala assim que ela estava muito triste, porque quando ela entrou na cabeça dela... Alguém procura também, Janete? Acho que é 20, 21, não. 20, 21. Que fala da amargura, né? Isso. Obrigada, né? Versículo 20 e 21. Porém ela disse, não me chameis mais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamais Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim. O Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Né? Mas é engraçado que ela se sentiu assim, afligida pelo Senhor. Mas você não vê, eu não vejo assim, ela maldizendo a Deus. Mas ela está ali naquele momento de que a gente tem, né, irmão? Poxa, o Senhor está jogando dados sobre mim, né, Cleiton? Sabe, ela sentiu aquele momento assim, como se tivesse... Como é que me fugiu a palavra agora? Mas ela sentiu amargurada, sentiu assim... Às vezes a gente se sente, poxa, eu errei, de repente, eu fui para lá, não era para ter ido, e o Senhor está me afligindo e tal. Mas assim, acho que em todo momento da nossa vida que a gente passa, e tem momentos, situações, poxa Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? Por que eu estou passando por isso?
Sabe, por que eu estou sofrendo tantas aflições, tantas amarguras? Por que eu estou perdendo isso? Mas ela, mesmo assim, ela não deixou. Ela falou, olha, me chama de amargurada, porque o Senhor está me afligindo. Mas ela, no momento, ela falou, olha, não quero mais saber de Deus, não. Só, poxa, eu estou me sentindo agora assim, só troca meu nome só, por favor, porque não condiz, porque o nome Noemi significa... Eu esqueci agora o nome. Mas é uma coisa boa. Depois eu vejo o nome aqui, depois eu não pesquiso. Mas assim, me chama Mara, me chama agora de uma mulher amarga, amargurosa, porque tanta coisa me sobreveio. Eu perdi meus filhos, perdi meu marido, cheguei sozinha aqui, e eu creio que toda a cidade falou, poxa, olha a Ruth, olha a Noemi, como é que ela saiu, como é que ela voltou agora. Ela se sentiu voltando humilhada, agradável. Era uma mulher, a Noemi, obrigada, minha pastora. Noemi significa agradável. Então não me chame mais agradável, me chame amar, me chame de Mara, de amarga, porque grandes tristezas têm vindo sobre mim. Mas ela não abandonou o seu Deus. Então nós vemos aqui que Deus ele olhou pelas duas, tanto pela fidelidade de uma como pela conversão e o caráter da outra. Então significa o quê? A meu ver, assim, que Ruth, a meu ver, ela acaba certinho, tipifica a igreja, porque nós éramos um povo que nós vivíamos praticamente a mercê da perdição, nós não tínhamos perspectivas nenhuma, mas quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, que a meu ver significa Noemi, porque Noemi, tudo que Ruth fez, tudo que Noemi falava, Ruth ouvia. Ela pregou para ela, Ruth aceitou e se converteu. Olha, Noemi falava, olha, você faz assim, assim, assim. Ela ia e escutava. Então ela foi uma bem-aventurada nisso tudo. Tanto que ela chamou a atenção de Boaz, Boaz a comprou, a remiu, e ela se casou com ele. E Deus foi tão misericordioso nisso, que Ruth, o filho de Ruth foi avô de Davi. Ruth, ela entrou na linhagem real. Isso significa o quê? Que nós, como igreja gentílica, nós éramos um povo que não tínhamos perspectiva nenhuma, como eu falei, nós estávamos fadados à perdição, mas quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, ouvimos a voz dele, seguindo seus ensinamentos através da voz do Espírito Santo, nós chegamos até a Deus, casando com Cristo, né? Que a noiva é a igreja, a igreja é a noiva de Cristo. Nós fomos enxertados na videira, né? Junto com o povo judeu, porque agora não há mais separação, nós fomos feitos um povo só, assim como Ruth foi com Boaz, né? Ela era uma gentílica, se uniu a Boaz, entrou na linhagem judaica. Então, quando nós, como te falei, nós chegamos até Jesus, através do Espírito Santo, nós nos convertemos, nós vamos chegar à nossa morada celestial em Cristo. Amém. 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 A grande mensagem, depois se o Carlos quiser falar também, a grande mensagem que nós vemos, tá, inclusive esse final foi muito bom, porque é exatamente a mensagem que nós tiramos do livro de Ruth, né? Boaz como grande remidor, tipificando Jesus, né, que nos remiu, que nos comprou de volta. A questão também de que Ruth era uma moabita, uma gentílica, uma idólatra, uma pessoa que pertencia a um povo que desconhecia Deus totalmente, que não se interessava pelas coisas de Deus, e o alcance dessa remissão ele é universal, então ele atinge a todos os povos, tribos, nações, ninguém fica fora, né, dessa capa, né, nessa capa de Boaz, no caso. Então, a questão toda, meus irmãos, é que essa mensagem vem nos mostrar, primeiramente, o grande amor de Deus por todos nós, né, nos alcançando, nos tirando de onde nós estávamos, da situação que nos encontrávamos, trazendo-nos para um mundo completamente novo, diferente. E no caso de Ruth, por exemplo, ela passa de uma pessoa
porque não tinha nada, não tinha nem como ter sustento, não tinha perspectiva nenhuma, enfim, não tinha nada, e de repente tudo isso é mudado, né? Nessa remissão que Boaz fez por elas. Então, a mensagem é uma mensagem muito profunda, tá? Porque ela mostra como o amor de Deus, ele alcança a qualquer pessoa, tá? Agora, o que nós precisamos entender, e aí é o ponto principal, um dos pontos principais, perdão, é o fato de que ela teve atitude, né? Quando Noemi despediu as noras, né, falou para uma e falou para ela também, para Ruth, dizendo: minhas filhas, eu não tenho mais filhos, você não tem como fazer com que vocês continuem na família, eu não tenho como sustentar vocês, a minha vida agora é uma vida de desastre, totalmente sem marido, sem futuro, sem nada, me acompanhar vai ser um terror. Então, toma a direção de vocês são novas ainda, vocês podem se casar novamente e tal, mas a atitude de Ruth foi uma atitude perfeita, porque a declaração que ela faz é uma declaração de alguém que se submete à vontade de Deus, que compreende a sua situação, que compreende sua natureza. Ela diz, é um texto que é muito usado por noivos, né, para colocar no convite de casamento, quando ela diz assim: não me inste a te deixar, quer dizer, não me obrigue a te deixar, porque o teu povo é o teu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde você pousar eu vou pousar também. Então ela faz uma entrega assim total, né? Ela não se importa com a situação, e esse que é o ponto também que eu queria destacar, que no livro de Ruth nós aprendemos. Ela não seguiu Ruth porque a Ruth não seguiu Noemi porque ela tinha algo para dar. Pelo contrário, ela não tinha nada para dar. Então ela seguiu a Noemi porque ela tinha amor, ela entendeu? Ela compreendeu todo aquele amor, ela, digamos assim, ela foi tocada de uma forma profunda, porque a pessoa de Noemi devia ser uma pessoa muito dócil, muito amável. Ela cativou Ruth de uma forma tal, tá, que Ruth não conseguia ficar longe dela, porque não havia mais vínculo nenhum, né? E quando ela seguiu Noemi, ela seguiu de uma forma desinteressada, porque Noemi não tinha nada a oferecer. E eu acho interessante exatamente esse ponto. Quando nos aproximamos de Jesus, o nosso coração tem que estar esvaziado também. Ele tem que estar completamente limpo de qualquer tipo de interesse. Senhor, eu vou te seguir porque eu te amo, porque eu entendo o teu amor por mim. Eu posso ver como tudo que tu fizeste foi algo maravilhoso demais para mim. Então, aquilo que trouxe um significado maior para ela. No caso de Ruth, o amor que ela tinha por Noemi era exatamente esse, era amor. Ela não estava sendo atingida por nada que Noemi pudesse dar a ela. Então, essas mensagens são muito lindas, profundas, e todo esse texto, ele tipifica toda a salvação, todo o trabalho de salvação que Deus faz através de Jesus Cristo. Gente, é até por isso que acho que eu fiquei tão nervosa, que eu estava falando com o Cleiton Carlos, eu falei, gente, cada vez que eu lia, me vinha, eu já mudei isso aqui umas 3 ou 4 vezes, porque é muita informação. Então, assim, a gente anota coisa, aí daqui a pouco a gente está falando uma coisa, vem outra, e leva para vários meses. Eu estava até levando para um lado assim, mais da igreja, o Cleiton falou, segure Ruth. Mas assim, ontem eu estava tomando banho para dormir, vinha coisa, eu anotava, então, eu acho que até por isso que eu fiquei nervosa, porque você tem que formular uma coisa só para você seguir, só que vinha muita coisa na cabeça. Eu falei, meu Deus, me ajuda a focar numa coisa só. Mas é isso, irmãos. O Cleiton, graças a Deus, o Cleiton já explicou melhor, porque para explicar, né, as coisas só Jesus na causa, né? Mas se eu ficar nervosa, desanda. Amém. 2 minutos, né? Mas é assim mesmo. Quando você vai lendo o livro de Ruth, você começa a se lembrar de várias passagens, principalmente no Novo Testamento, né?
Você vê o povo judeu no início abençoando todas as nações. Depois você vai ver o Ruth na figura dos gentios abençoando Noemi, né? Você vai ver Noemi afligida achando que Deus já esqueceu dela. Depois você vê Deus abençoando Noemi. Um ponto que eu queria destacar aqui é a questão do início da caminhada, né? No início da caminhada, no início dos problemas, né, as duas noras elas se apresentam como não, elas choram juntas, elas eu tô contigo, e a gente sabe que não é bem assim, né? É uma questão de constância, né? De se manter constante naquilo que a gente fala. E Ruth, ela vai até o final. Ruth não fala só por emoção, não, Noemi, eu tô contigo, eu te amo. Não é só por emoção, mas ela tem um sentimento mais forte do que isso, é algo mais firme, mais real. Então ela leva isso a cabo, ela leva isso até o final, e ela diz assim, não, onde tu fores eu irei, o teu Deus é o meu Deus. E hoje, no dia que a gente se assenta para comemorar, né, para celebrar a ceia do Senhor, isso é importante, essa percepção de família, essa percepção de que não é a tua família, a família do outro que está ali, nós estamos partilhando o pão porque somos uma família, porque o teu povo é o meu povo, porque o teu Deus é o meu Deus. É por isso que a gente está aqui hoje, percebe isso? Então tudo isso aqui fala sobre nós, fala sobre a igreja, fala sobre o povo de Deus, né? Então que a gente possa meditar nisso, que o teu povo é o meu povo, que o teu Deus é o meu Deus, que nós somos verdadeiramente irmãos, que nós estamos juntos ali porque temos o mesmo remidor. Amém, irmãos? Cleiton, agora que me fugi, só para finalizar aqui. Não, é que me lembrei aqui de uma coisa, irmão, como é que são as coisas. A Noemi, ela chegou na cidade humilhada, né? Se sentindo humilhada, chegou com a nora dela. Mas eu achei interessante aqui no capítulo 4, que quando ela fala para as mulheres, me chame de Mara, porque as mulheres se penalizaram dela. Mas no capítulo 4, no versículo 20, olha só o que diz aqui, no 14. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. E ele te será recriador de almas, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então, para vocês verem como é que a Ruth ela caiu nas graças do povo, e como é que elas chegaram humilhadas, mas como é que Deus exaltou, né, as duas, e principalmente elas viram assim, esqueceram do povo que era a Ruth, né? Então eu achei isso muito interessante, o que Deus faz na vida daquele que verdadeiramente se converte. Amém.